tenho a minha chefe, meus chefes aqui, minha chefe à mesa. Meu sonho se realizou, quero falar para vocês, não do ponto de vista institucional da CSDF, mas poder falar realmente do que nos motiva, pelo menos a mim, a estar nesse trabalho. E que me faz levantar todo dia de manhã, embora muitas vezes seja difícil. E como trabalhador, como ser humano, estar aqui e reconhecer meus professores do passado, os professores do futuro, meus chefes, meus colegas de trabalho, é algo que traz a possibilidade de eu falar com a maior sinceridade do coração. Especialmente por olhar o professor Berri, a quem eu estudei, lendo seus escritos, chatando suas falas, e o professor Nelson Filhos de Barros, que ajudou a moldar a maneira como eu reconheço a medicina e como eu entendo o meu trabalho. E essas motivações e essas angústias que me acompanharam ao longo de toda a minha vida, hoje se transformaram numa certa certeza, e é disso que eu vim falar. Que é o que o professor Manuel Baquedano fala sobre a via da simplicidade, a necessidade de que nós, como humanidade, possamos buscar algo chamado de resiliência ecossocial por meio da via da simplicidade. E precisamos entender um pouco esse aporte, né? O que pode significar nas nossas vidas essa via da simplicidade. E outro chileno, Humberto Maturana, ele falava sobre os espaços de conversação, de diálogo. O quanto que é importante a gente linguagear, a gente exercitar esse exercício da linguagem, da conversa e do diálogo, que é algo muito humano. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a gente fala de saúde pública, a gente fala de indicadores, de gestão, de políticas públicas. Mas existiu um processo muito duro durante o início do século passado, Primeira e Segunda Guerra Mundial, que a gente mostrou toda a capacidade de desumanidade que nós temos. Toda a capacidade que a gente tem de realmente destruir. E boa parte do que a gente tem de economia hoje, ela de certa forma advém da submissão de povos que se desenvolveram tecnologicamente, desenvolveram armas, e diante da sua derrota, essas armas foram utilizadas em insumos para a produção de gêneros da agricultura e da pecuária. Então, o que é feito hoje no solo e na agricultura, e o trabalho dos trabalhadores rurais, os que sobraram, é feito num processo de desenvolvimento completamente envenenado, totalitário, opressor, misógino, racista, homofóbico, fascista. E, sem dúvida nenhuma, todos os sopros de humanidade que vieram depois da Segunda Guerra, com a Carta dos Direitos Universais do Ser Humano, tudo aquilo que se transformou em sopros de esperança, em alma ata, na Carta de Ottawa, na nossa luta por promoção da saúde, corre o risco de ser esvaziada por dentro, de virar só uma casca, e que as esperanças de humanidade sejam perdidas. E a destruição do solo, desertificação dos solos, o fim da água, a contaminação da água, a realmente tragédia, a insuficiência de recursos para a manutenção da vida, que antes a gente pensava que só estava afetando as comunidades pobres, no apartheid alimentar, nos planos dos desertos alimentares, na situação da saúde mental e da violência, hoje ela ameaça toda forma de vida na Terra. E falar de economia é sempre difícil, porque a gente fala de economia e de modo de desenvolvimento econômico e científico, e parece que está muito distante. Mas a gente está falando da inviabilidade do ponto de vista da insustentabilidade política, econômica, ambiental, que já chegou. E agora estamos na profunda fase de insustentabilidade de valores, da impossibilidade de convivermos como seres humanos uns com os outros. Então o convite é para a gente voltar para o solo e para a terra, para a gente entender como a vida se processa. A vida que nos parece mais simples.